Olá! Eu falei no nosso encontro anterior um pouco do que seria esse curso de formação Defensoria Jurídica Advocacia Civil. Hoje eu vou estar falando para vocês nesse encontro um pouco sobre cada um dos nossos módulos de formação. Qual é o objetivo, quais são os assuntos que serão abordados, como esses assuntos serão abordados em cada módulo que será trabalhado. No módulo de elaboração de contratos, o nosso objetivo é trazer a prática, é mostrar a vocês como elaborar um contrato. Claro que iniciamos o estudo trazendo o que são contratos, quais são os seus princípios, o que é que você deve observar, quais são os entendimentos mais modernos dos nossos tribunais sobre contratos. Então a gente traz toda essa formatação inicial do que é o contrato para depois trazer para você como elaborar um contrato. Então, nosso objetivo, como diz, elaboração de contratos, é trazer para você todas as ferramentas, todas as orientações necessárias para você saber analisar um contrato que o seu cliente venha trazer para você. E aí você vai saber se esse contrato está de acordo com o ordenamento jurídico. É mostrar-lhes como elaborar efetivamente o contrato, quais são os requisitos necessários, o preâmbulo, o objeto, cláusulas que devem conter nesse contrato. Então, como já disse, não é por si só trazer conteúdos, o que é contrato, quais são os seus princípios. Não, o objetivo do módulo é efetivamente a prática. É mostrar para você como elaborar um contrato, como analisar o contrato. Importantíssimo a parte de pré-negociação, para que você, quando for acompanhar o seu cliente numa reunião de negócios e que ele está para efetivar um negócio jurídico, ele está para fechar um contrato, você saiba dar a devida orientação. Nessa fase de pré-elaboração de um contrato, nessa fase de negociações preliminares de um contrato, saber se há uma vinculação com a proposta apresentada. Então, o objetivo é preparar você, operador do direito, para a dinâmica de como orientar o seu cliente nessa fase contratual, seja na pré, durante a elaboração e pós-contratual, né? Então, esse é o objetivo do módulo Elaborações de Contrato. Temos também um módulo voltado para a responsabilidade civil. Esse módulo está muito interessante. Ele traz os principais pensamentos dos nossos tribunais, do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, sobre as temáticas de responsabilidade civil. E sabemos hoje como cresceram as demandas sobre responsabilidade civil. Alguns falam até da questão da industrialização dos danos morais, né? Já acho que vocês já ouviram falar nisso. A questão de muitas ações, às vezes, infundadas sobre responsabilidade civil, sobre danos morais. Então, nesse módulo, a gente traz os principais pensamentos dos nossos tribunais sobre a matéria. E permite com que você veja, que você tenha ferramentas, que você tenha todo o embasamento jurídico para entrar com suas demandas, não numa questão de uma aventura jurídica, mas muito bem fundamentado. Quando é que cabe danos morais? Quando cabe danos morais? Como é que eu vou mensurar? Quanto ao valor que eu vou atribuir? Como fazer isso? Então, esse módulo tem esse objetivo. Trazer para você esses mecanismos, essas ferramentas que irão lhe permitir entrar com uma ação de responsabilidade muito bem fundamentada. Não é só trazer para você o conceito de responsabilidade civil subjetiva, responsabilidade civil objetiva, o que é isso? Não. O nosso objetivo nesse módulo é trazer todo o embasamento jurídico que você precisa, que se faz necessário para que você entre com uma ação muito bem fundamentada e que você possa ter êxito no resultado do seu trabalho, da sua ação. Então, é isso que o nosso módulo de responsabilidade civil visa. É saber a responsabilidade civil do banco, da instituição financeira nas chamadas saidinhas bancárias, que são aqueles roubos que acontecem quando o cliente faz um saque de valores no banco, já está fora da agência bancária e é surpreendido com um assalto, né? Ele tem o valor que ele sacou no banco roubado. Será que a instituição financeira responde por isso?
Nesse módulo, vamos abordar essa temática muito interessante. Vamos abordar também questões do que envolve a responsabilidade civil do médico, do hospital. O médico responde por eventuais danos que venha causar no paciente durante o procedimento cirúrgico? Isso também será abordado. E onde fica a responsabilidade do hospital? É responsabilidade objetiva do hospital? Será que o hospital responde quando o médico atua com negligência, imperícia, imprudência? Será que o hospital a que o médico está vinculado responderá por isso? Então, isso também será abordado no nosso módulo. E muitas outras questões que envolvem essa responsabilidade objetiva. Sabe a questão da responsabilidade do proprietário de um hotel, por exemplo, por danos praticados pelos seus hóspedes. A questão do dano, de danos causados pelos filhos, a responsabilidade dos pais por esses danos. Então, todas essas questões estão analisadas nesse Código de Responsabilidade Civil. Lembrando, nós estudamos a partir da jurisprudência de casos práticos. O nosso módulo de Direito de Família aborda temáticas muito interessantes desse campo do direito e que sofreu muitas alterações depois da Constituição de 88 e com a vigência do Código Civil de 2002. Hoje falamos em famílias, em diversas formas de constituição de entidades familiares, famílias monoparentais, né, as famílias, né, que são formadas por casais separados e que vêm a constituir uma nova família com seus filhos do outro relacionamento. Então, várias formas de família hoje. Não é mais aquela questão da família pai, mãe e filhos. Hoje falamos de famílias. E isso sofreu muito, houve muitos impactos no direito civil. Nosso módulo vai trabalhar isso. As questões de separações judiciais, de como você entrar com a ação nas diferentes formas de constituição de casamento, de regime de casamentos, mas tudo isso baseado em casos práticos e em jurisprudência. Iremos falar da questão do reconhecimento da união estável, nas relações homoafetivas, quais são as consequências jurídicas da dissolução dessa união estável. Então, o módulo de Direito de Família também está muito interessante e muito prático também. O módulo de sucessões também muito prático, muito interativo, muito voltado ao que os nossos tribunais pensam, traz inovações, traz os principais questionamentos hoje, as principais questões jurídicas que são levadas aos tribunais hoje, né? E os principais posicionamentos que o tribunal tem nessas questões de sucessão também vão estar presentes nesse módulo. Sobretudo essa discussão se o cônjuge e o companheiro eles têm equivalência para a questão sucessória. É um tema muito interessante que está muito bem abordado no nosso módulo de uma forma muito prática, né? Para que você compreenda e saiba como atuar num processo, num inventário, num arrolamento, como é que você vai resolver essas questões sucessórias. Então, mais uma vez, volto a dizer que o nosso objetivo é trazer a prática para você. Nosso módulo de processo civil traz as principais inovações sofridas no direito processual civil após a vigência do novo Código de Processo Civil. Vamos falar sobre as normas fundamentais que trazem fortes impactos no direito processual civil, falar do princípio da cooperação do juiz, da necessidade de estimação de todos os atos processuais, da celeridade processual. Como é que está a formatação dos nossos recursos? Sabemos hoje que tem novos recursos em vigência, que o agravo de instrumento, ele passa a ser hoje cabível nas decisões interlocutórias, mas taxativamente previstas no Código. O que é essa questão da taxatividade mitigada que os nossos tribunais já vêm entendendo em relação ao agravo de instrumento? Então, as inovações são muitas no processo civil. O nosso módulo, mais uma vez, bastante prático, já está trazendo entendimento, né, desse Código de Processo Civil muito novo, mas que já está se maturando, né, no nosso ordenamento jurídico. Ele traz também essas principais atualizações que a gente vem observando, né, nesse amadurecimento do Código de Processo Civil. E como é que os nossos tribunais vêm entendendo essas alterações, como é que vem se sedimentando as teses jurídicas, os precedentes, o que é isso, que são teses jurídicas, o que são precedentes, né? Então, toda a formatação recursal está também prevista no nosso módulo de processo civil.
E fechando, nós temos um módulo de direito do consumidor. Não podemos esquecer esse direito tão vinculado, né, tão próximo ao direito civil. Então vamos trazer as questões de vícios de produto, de como a gente identificar essas questões de vício, o que é que se pode fazer quando um produto apresenta um vício, seja de fato um vício do produto, o que é uma relação de consumo, como ela se caracteriza, como é que eu vou diferenciar se é uma simples relação civil ou se é uma relação de consumo, quando isso acontece. Então, nosso módulo de direito do consumidor, ele está bastante prático, né? Para que você que atua nessa área venha saber o que está se pensando de mais moderno na área do direito do consumidor. Né? E para você também, recém-formado, né? Porque é uma área que a gente começa a atuar muito quando recém-formado, a gente começa muito por aí o atuar na advocacia. Então, eu trouxe para vocês um pouco do que são os nossos módulos bastante interessantes, né? Então, acessem o nosso site defensoriadobrasil.org.br que você vai ter maiores informações sobre o nosso curso.